E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente dar uma continuidade no livro de Apocalipse. Pela graça de Deus, nós chegamos hoje no capítulo 6. Só falta mais 16. Graças a Deus temos caminhado, Deus tem nos dado a graça e praticamente todas as semanas estamos aqui estudando um capítulo do Apocalipse. E isso é muito bom, porque o Apocalipse ele fala da nossa grande esperança, que é o juízo de Deus sobre o diabo, sobre os demônios, sobre os ímpios e a salvação dos santos. Tribulações na terra, júbilos no céu. Para aqueles que creem, aguardam os novos céus e nova terra. E hoje chegamos ao capítulo 6. A gente leu a respeito a última vez no capítulo 5, a respeito do livro com selos. Os selos contêm os decretos de Deus, e só o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, é que pode abrir, e o Pai transferindo a autoridade para o Filho. E agora nós vamos ver o que vai acontecer com esses selos, o que são esses decretos. Então no Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, vai dizer assim: Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamando com alta voz: Vem! Olhei e eis diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então esses cavaleiros aqui, na verdade os três próximos cavaleiros são até bem fáceis de interpretar. Não há muita polêmica em cima deles. Esse primeiro cavaleiro é que existe uma certa polêmica em cima dele. Normalmente eu deixo ele para falar dele por último, por conta das polêmicas que existem, mas hoje eu vou falar dele primeiro, porque o nosso objetivo não é fazer polêmica, mas sim interpretar a Bíblia da maneira mais simples que todos possam entender, da maneira mais literal, da maneira mais pura. Perdão. Eu não gosto das interpretações fantasmagóricas, das interpretações simbólicas, alegóricas, que dão aquele monte de significado aí para a palavra que é impossível praticamente de uma pessoa entender e que na maioria das vezes nunca se cumprem. E é muito interessante que as pessoas que gostam de interpretar a Bíblia de maneira alegórica, de maneira simbólica, elas gostam muito, fazem muito malabarismo em cima de alguns versículos, e depois, se deu errado, é só mudar. Se a interpretação dela é só errada, porque não tem nada fixo, não tem nada literal, é tudo alegórico. Mas o Apocalipse ele é um livro simbólico, e nós precisamos entender isso. É diferente de você falar, por exemplo, a respeito, por exemplo, Jesus, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aqui está claro, no Apocalipse tem muitos simbolismos, tem muitos números, e, enfim, mas de qualquer forma o nosso objetivo é interpretar da melhor maneira possível. Então esse cavaleiro do cavalo branco, alguns interpretam ele como sendo o anticristo. Ele traz um arco, mas não traz flecha, e ele traz uma falsa paz. Alguns interpretam assim, principalmente nossos irmãos dispensacionalistas, interpretam muitas vezes assim, simboliza o anticristo. Existem aqueles outros que dizem que simboliza o engano. E essa interpretação ela é até interessante, eu estava lendo a respeito dela. E é muito interessante, porque ele vai falar, olha, ele parece o Cordeiro, ele parece Cristo, mas ele não é. E aí vai falar a respeito do engano, que muitas vezes o engano ele vem disfarçado de coisa boa, ele vem com aparência de piedade, ele vem com aparência daquilo que é de Deus, mas na verdade não é, porque ele é seguido pelos outros cavaleiros, que é morte, doença, violência e tudo mais. E existe aqueles que interpretam que o cavaleiro do cavalo branco, na verdade, ele é o Evangelho, que junto com os outros cavaleiros, ele foi lançado sobre a terra, e ele saiu vencendo para vencer. Quando se fala que o cavaleiro
ele é o anticristo, nós precisamos entender que o anticristo ele não vai vencer. A Bíblia diz que ele já está determinado, o seu fim para a destruição, já está decretado. Nós precisamos entender também que esses selos ou esses cavaleiros, eles não vão sair um dia sobre a terra. Tudo isso, o Apocalipse, ele já está acontecendo. Jesus falou que é como as dores de parto. Ela vai acontecendo, ela vai aumentando. Aos poucos, começa as contrações e vai aumentando. Assim é o sinal do final dos tempos. Desde que Cristo morreu, lá o profeta Daniel, ele vai falar que desde que o sacrifício diário foi tirado. E quando o sacrifício diário foi tirado? Quando Cristo morreu. É o que nós lemos lá em Hebreus, que uma vez por todas ele fez o seu sacrifício, então não tem mais necessidade de sacrifício. Então ali se iniciou o tempo do fim. E essas coisas vão acontecendo de maneira assim, aumentando com o tempo, até chegar o tempo do fim, da volta de Cristo, realmente vai cada vez aumentando. Então o anticristo, ele, apesar de muitos interpretarem esse cavaleiro como um anticristo, eu não concordo com isso, porque ele não vai vencer. Outros querem falar, não, é um engano, porque é o juízo de Deus. Eu também não posso dizer que isso daqui é algo que vai ser esse engano que vai ser liberado no final dos tempos, porque a Bíblia diz que o engano vai prosperar no final dos tempos, o final dos tempos é marcado por engano, porque ele já vem acontecendo também. E existe aquela interpretação que é o Evangelho. Ele vai caminhar, que o Evangelho vai estar caminhando no meio da tribulação, no meio da violência, no meio da peste, no meio da miséria. O Evangelho vai estar caminhando e ele vai estar prosperando. E para mim essa é a interpretação mais lógica. Aqueles que interpretam que esse cavaleiro é Cristo, porque as roupas brancas simboliza a pureza, simboliza a santidade. E aqui no Apocalipse, no capítulo 19, quando vai falar sobre Cristo, vai falar assim, versículo 11. Olhei e eis os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, um nome escrito que só ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. O exército dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montado em cavalos brancos. Então o próprio Apocalipse aqui ele responde, então para mim, essa interpretação de que representa Cristo, de que representa o Evangelho, que vai estar caminhando no meio dos outros cavaleiros, no meio da morte, no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da guerra, no meio da inflação, das epidemias, que Cristo e o seu Evangelho vão estar em meio a tudo isso e vai estar prosperando. O cavalo saiu vencendo para vencer. Então Cristo saiu vencendo para vencer. Ele é vencedor. E o Evangelho também está aqui vencendo para vencer. Teve toda a tribulação, toda a perseguição na era romana? Teve. O Evangelho venceu, permaneceu. César foi, Nero foi, Marco Aurélio foi, sei lá quem mais foi. O Evangelho permaneceu. Houve durante a Idade Média perseguição? Houve. O Evangelho permaneceu. Houve matança dos valdenses, dos huguenotes e de outros servos de Deus? Houve, mas o Evangelho permaneceu. Então, para mim, essa interpretação de que representa Cristo, de que representa o Evangelho, para mim é a interpretação mais correta. Ele está, desde a morte de Cristo, ele está na terra. E está vencendo para vencer. Nada pode parar, nada pode impedir. Tantas pessoas tentaram acabar com a Bíblia, mas ninguém consegue acabar. Tantas pessoas tentam acabar com a igreja, mas ninguém consegue acabar. Porque ele está vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, versículo 3. Ouvi o segundo ser vivente bradar, vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E foi entregue a ele uma grande espada. Isso daqui ela está falando da violência.
A violência ela sempre existiu no planeta Terra. A guerra, a morte, sempre existiu. Mas aqui está falando que conforme vai chegando a vinda de Cristo, o tempo da vinda de Cristo, ela vai aumentando. Aliás, a palavra de Deus diz no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Jeremias, que quando uma nação, o pecado de uma nação, ela ultrapassa diante de Deus, ele envia as suas aliadas, a guerra, a fome e a doença. É a maneira de Deus estabelecer juízo e justiça sobre a terra. Lembrando que o Apocalipse ele não fala do anticristo perseguindo a igreja, embora isso vá acontecer. O Apocalipse mostra os pesados juízos de Deus sobre o planeta Terra. Então, tirar a paz da terra, é isso que esse cavaleiro vai fazer. Violência, roubo, sequestro, crime, estupros. É um tempo em que a paz vai ser tirada. E nós temos visto isso acontecer praticamente no mundo todo. Na época dos evangelhos, existia a paz romana, Pax Romana, eu acho que é assim que se diz, em que o exército romano, o governo de Roma, ele estabelecia paz, para que não houvesse guerra, para que eles governassem. Dominavam com braço de ferro. E havia paz, porque eles vinham, não tinha paz, eles vinham com seu poderoso exército e matava todo mundo. Então, às vezes, quando falar de guerra, era até estranho. Mas aqui está falando, ele vai tirar a paz da terra. Aqui o próximo selo, versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que diz: Vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro se chama Morte, e o lugar dos mortos o seguia depressa. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, a fim de que matasse a espada, pela fome e por meio da pestilência, e pelos animais da terra. Então, como eu disse aqui, no livro de profeta Ezequiel, tanto Ezequiel como Jeremias tratam bastante deste assunto, que Deus enviaria a morte, a guerra, a doença, a miséria, para punir a terra em pecado. E aqui no versículo 8, no finalzinho, vai falar, e pelos animais da terra. Aqui vai acrescentar mais um ainda, os animais da terra. Então está falando assim de uma grande matança, muita morte acontecendo. E nós vamos ver isso através de epidemias, através de acidentes, através dos próprios animais da terra. O ser humano tem se tornado um animal, uma fera. Até tem uma versão, se eu não me engano, é a Revista Atualizada, que vai dizer que matassem pelas feras da terra. O próprio ser humano tem se tornado uma fera, tem se tornado um animal feroz. Então, aqui fala de muita morte acontecendo por várias maneiras, por fome, por epidemia, por violência. O primeiro fala de guerra, de violência, de agressões, da paz ser tirada do povo. E aqui vai falar, o quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar. Não, ou melhor, eu pulei um cavaleiro aqui, gente. Na verdade, aqui no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo, vem. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz, que vinha dentre os 4 seres viventes, exclamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de trigo, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então isso fala de uma grande inflação, de uma grande escassez. Tá? 1 quilo de trigo por 1 dia de serviço, mais ou menos isso, essa é a ideia aqui. Está falando de uma grande escassez, mas ele está falando, olha, não toquem no azeite e nem no vinho. Alguns interpretam isso como o azeite, aquele que está cheio do Espírito Santo, que está coberto com o sangue do Cordeiro, o vinho. Outros interpretam que azeite e vinho são
elementos aí que conseguem durar tempo, que conseguem ser armazenados sem estragar, que mostra ali uma provisão, que Deus tem uma provisão para o seu povo. Independente de qual interpretação você acha mais lógica, a questão é que Deus tem o suprimento e que Deus tem a proteção para o seu povo, mesmo em tempos de escassez. Se aqui esse cavaleiro que tem a balança na sua mão, ele está falando da escassez, ele está falando da miséria, ele está falando da pobreza, ele está falando da necessidade, da fome, mas está mostrando, ao dizer que ele não pode tocar no azeite e no vinho, está querendo dizer, mostrando que Deus tem um suprimento para o seu povo, mesmo em tempo de escassez. Como eu falei na hora do cavalo branco, perseguições vieram, mortes, destruição, mas o reino de Deus, o povo de Deus, ele sempre foi preservado de uma maneira ou outra. O evangelho sempre foi pregado e sempre foi preservado. E o reino de Deus e o povo de Deus, ele é sempre cuidado e protegido. Alguns vão ser afetados? É óbvio que vão. Queira Deus que não estejamos aqui quando chegar o final de tudo isso. Eu queria acreditar naquilo que os nossos irmãos, alguns acreditam que haverá um arrebatamento secreto antes que tudo isso aconteça, embora eu não veja uma base bíblica para isso. Mas é fato que haverá a proteção de Deus sobre o seu povo. Quando o ímpio é julgado, quando o mundo é julgado, o povo de Deus automaticamente é afetado. Porque perceba bem, o primeiro cavaleiro, que falamos que representa o Evangelho, está sendo pregado em meio a todos esses problemas aí. O segundo, que é o que vai tirar a paz, que vai trazer a guerra, que é o que tem a espada, a violência. O terceiro tem a balança e o quarto tem a morte. Então, em meio a toda essa tribulação, é óbvio que o povo de Deus vai sofrer alguma coisa. É óbvio que em meio a alguma epidemia, cristãos vão morrer. É óbvio que em meio a uma guerra, cristãos vão padecer fome, vão padecer de violência. É óbvio que em meio à tribulação aí da escassez, cristãos vão padecer necessidade. Mas fato é que Deus sempre cuida do teu povo, que Deus sempre tem um cuidado, que Deus sempre tem livramento. Nem todos são destinados para o livramento, alguns são destinados para a morte, para a perseguição, como nós vemos aqui que o contexto do Apocalipse é um contexto de perseguição, o contexto que ele foi escrito. Mas o povo de Deus é sempre cuidado, sempre preservado, porque aquele que morre, ele vai com Cristo. Eu li um livro chamado Livro dos Mártires, e é muito lindo quando ele fala que em meio a toda perseguição, alguém ia lá no meio das catacumbas onde os cristãos eram enterrados e as coisas mais lindas estavam escritas nos seus sepulcros. Morrerei, mas irei com Cristo, eu sou o trigo de Deus, moído por dente de feras para se tornar um pão puro, um pão perfeito. Enfim, várias coisas. Terminou sua missão aqui na terra, agora inicia a eternidade com Cristo, diferente do que havia no sepulcro dos ímpios, que era lamentações e tristeza. O cristão ele morre feliz porque ele vai com o céu, porque ele sabe que aqui não é nosso descanso. Levantai-vos e vamos daqui, porque aqui não será o seu descanso. É lamentável que a nossa geração ela tem tanta esperança nessa terra. Isso que eu estou pregando é uma coisa completamente politicamente incorreta. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir isso. As pessoas elas querem ouvir que o novo de Deus está chegando, que o melhor de Deus está por vir, que o final dos tempos será marcado por um grande avivamento, que Deus está preparando a sua igreja para romper, para abalar nações. Mas a Bíblia ela não nos ensina nada disso. A Bíblia nos ensina que o final dos tempos será a tribulação, o engano vai prosperar, mas que em meio a tudo isso a igreja vai estar viva, forte. O reino de Deus, o poder de Cristo estará aqui no nosso meio. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, caminhando aqui, a nossa esperança ela não pode jamais estar nesta terra. A Bíblia diz para não ajuntarmos tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntar tesouros no céu. A nossa esperança é uma esperança eterna, é uma esperança em Deus. Então, versículo 9. Quando o cordeiro abriu o selo, o quinto selo,
contemplei debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam a terra e para vingar o nosso sangue? Então cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma deveriam ser mortos. Então isso daqui é aquilo que eu acabei de dizer. Nem todos foram destinados para o livramento. Alguns são destinados realmente para a morte. Ah, é muito louco isso daqui? É muito louco, né? Porque a igreja da nossa geração não está acostumada a ouvir a verdade. A igreja da nossa geração está acostumada a ouvir loucura, está acostumada a ouvir alucinações, de interpretações de fábulas artificialmente compostas. Mas aqui o apóstolo João ele está tendo uma visão. Aliás, que visão linda! Eu tenho até uma certa inveja do apóstolo João quando eu leio isso aqui. Ele viu os nossos irmãos, aqueles que foram mortos, aqueles mártires. Eles estavam com vestiduras brancas, que simbolizam que eles já morreram, que eles já foram santificados. Não tiveram seus corpos glorificados ainda, porque aí é outra história, mas eles já estão com Cristo, eles já estão vivos no céu. E aqui, abrindo um parênteses, qualquer dia eu quero falar sobre o sono da alma aqui, que algumas igrejas creem, mas aqui mostra claramente que não existe essa história de sono da alma. Quem morre no pecado vai diretamente para o inferno, quem morre com Cristo vai diretamente para o céu. E aqui nós estamos vendo isto. Esses aqui, eles são os nossos irmãos que morreram, eles estão aqui santificados. Os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus são os mártires, que eles estão lá clamando por justiça, que é o que Jesus fala, que o sangue de Abel que foi derramado, ele clama por justiça. Então o sangue desses mártires, desses homens e mulheres de Deus que foram mortos, também clamam por justiça. Mas aqui o Senhor está falando, olha, aguardem mais um pouco. Aguardem mais um pouco. Porque ainda falta completar o número de seus servos. Foi-lhes entregue uma vestidura branca, que fala aí da santidade, da pureza de Cristo, do Evangelho, e foi dito para eles, aguardar, porque vai chegar. Então é fato que ainda vai morrer mais gente. É fato que ainda vai ter mais cristãos sendo martirizados. Isso é fato. Não há como esconder, ainda que na nossa geração a maioria esmagadora dos pregadores preguem que nós vamos romper, que nós vamos governar, que nós somos chamados para decretar, que nós somos chamados para viver bem nesta terra. Deus queira que comigo e contigo seja assim. Mas é fato que ainda vai ter alguns mártires na igreja. Em outros países, em países do Oriente, em outros lados isso acontece ainda. E não duvido nada que um dia isso chegue para nós. O próprio Jesus disse que antes do final dos tempos lançarão mão de vós, vão entregar, e cada um que vos perseguir cuidará que está fazendo um serviço para Deus. E outra coisa é que os cristãos eles não eram perseguidos por serem cristãos. Eles eram considerados agitadores, eles eram considerados inimigos do Estado. E por isso eram perseguidos. Quando, na época lá de Roma, quando não tinha chuva, não tinha boa colheita, culpavam os cristãos, porque diziam, olha, os deuses da colheita, os deuses da chuva não nos abençoaram, porque os cristãos não queimam oferendas, não fazem oferendas para eles, adoram um único Deus, e culpavam ali os cristãos por causa disso. Então sempre vai ter ali algo para se falar aí contra o cristão e uma perseguição. Eu acredito que a nossa igreja, que a igreja aqui no Brasil, ela não é digna de ser perseguida. Nem eu e nem você. Temos uma vida tão justa, tão pura, a ponto de incomodarmos o mundo lá fora e o mundo querer nos perseguir. Às vezes a Bíblia diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria aquele que é seu. Aí parece que o mundo nos ama. Isso é um sinal de alerta. Se Jesus disse que o mundo amaria o que é seu, e o mundo parece que ama a igreja, parece que não tem nada contra a igreja, mostra que o evangelho que nós vivemos está bem aquém do evangelho bíblico. Estamos bem longe, muito, muito longe da realidade de ser um cristão bíblico.
E nós precisamos orar, jejuar e estudar muito a palavra para que nós possamos mudar isso. Então aqui no versículo 12, para encerrar. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como deserto, como roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho, quando se enrola. E todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos, livres, buscaram refugiar nas cavernas, nas montanhas, entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e o cordeiro, porquanto eis que é chegado o dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então essa aqui ele não é muito difícil de entender. Talvez seja até um pouco difícil de explicar com palavras, mas nós vemos catástrofes aqui. Um grande terremoto, nós vemos chuvas de meteoros e o planeta Terra ele sendo abalado. Nós vemos mudança climática, mudanças de coisa aqui do lugar, a Terra. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como uma figueira quando é agitada, o céu foi recolhido, as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então nós vemos aqui que são tantas catástrofes que partes da terra serão removidas do lugar. Tamanha a violência das catástrofes. Nós já temos visto catástrofes? Temos aquecimento global, temos visto várias coisas de tsunami, várias coisas. Mas aqui está falando de uma catástrofe tão violenta que vai começar a acontecer, que é a ponto de mudar do lugar partes da terra. O ser humano ele já vai estar acostumado com isso, porque nós já temos visto várias catástrofes acontecendo. Então muitas pessoas sequer vão entender que é um juízo de Deus. Porque não, o aquecimento global. É porque tiramos o petróleo, porque tiramos o gás, porque fizemos buraco na camada de ozônio, coisa do tipo. E tudo isso conta, mas fato que acontecerão catástrofes. E aqui vai dizer: porquanto eis que é chegado o dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Lá em Malaquias, quando ele fala a respeito da vinda de Cristo, ele fala: olha, vocês que buscam o anjo do Senhor, o anjo do concerto, a sua vinda, mas quem subsistirá no dia da sua vinda? Porque ele é como fogo do ourives, ele é como a potassa do lavandeiro, ele vem para limpar, ele vem para julgar. O dia do Senhor é terrível. As pessoas brincam com a palavra de Deus, brincam com o Evangelho, parece que não levam a sério o que é a palavra de Deus, parece que não levam a sério o que é um Evangelho, o que é viver para Cristo nessa terra. Pessoas pregamos o Evangelho, não levam a sério, não querem se converter, mas é fato que chegará o dia da ira do Senhor. E quem poderá subsistir? Quem poderá pedir contas ao Senhor? Quem poderá resistir agindo Ele? Quem impedirá? Qual que é a nossa postura em tudo isso? A nossa postura, se você que está me ouvindo ainda não tem uma aliança com Deus, ainda não nasceu de novo, ainda não fez um relacionamento com Cristo, você precisa urgentemente reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecer o seu sacrifício na cruz, que pelos méritos dele somos salvos, se arrepender dos seus pecados, confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e colocar a tua vida em linha com a palavra de Deus. Se você que é cristão, mas está aí na corda bamba, a justiça do justo não o salvará no dia que ele pecar. Se arrependa, volte para Cristo, coloque a vida no altar. E nós que temos procurado caminhar com Ele, buscar a ter uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento, uma vida de dependência dEle, e buscar dia após dia a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Porque o dia da ira dEle vai chegar. Ele tem dado as demonstrações que esse dia está chegando. E quando chegar de fato, na sua plenitude, quem poderá subsistir? Então um convite que ele faz a todos nós: venham a mim, venham, se arrependam. Hoje não é o dia da ira do Senhor.
Se do que eu falei aqui para você tem uma notícia boa, aliás, tem duas. Primeira é a do cavalo branco, que é o evangelho que está no meio de tudo isso daí. E não morre, e nada pode destruir. Segunda, o dia da ira não é hoje. Ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de colocar a vida no altar do Senhor, ainda dá tempo de viver para Ele. Necessário é nascer de novo. Amanhã pode ser o dia da nossa morte, então que hoje seja o dia de nosso arrependimento. E de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha para que fale com mais pessoas. Me segue aí no meu canal, Cristiano Rodrigues 6909. Venha nos fazer uma visita, quinta-feira às 8 da noite, Rua Silvestre Garcia, 169, Alto da Bela Vista, e você será muito bem-vindo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.